Fazendo vídeos resolvendo as questões da prova. A primeira questão da prova diz: verifique se S, com as operações usuais, é um subespaço vetorial de V. Bem, a gente sabe que para que haja um subespaço vetorial, temos que obedecer algumas condições, não é isso? Então, a condição de um subespaço vetorial, a gente precisa apenas que esteja pertencente lá, não é isso? A soma, né? A operação de soma tem que pertencer ao subespaço. E a outra condição, né, a segunda condição, é que, dado um alfa qualquer, né, isso pertencente aos números reais, a multiplicação desse alfa, né, que é um escalar, pelo nosso vetor, também pertença ao subespaço vetorial de V, que no caso aqui é o S. Então, a gente vai fazer a seguinte verificação, certo? Eu vou chamar o vetor U e, como U é um vetor que pertence a S, certo? Ele tem que ter essa cara aqui, tá certo? Então, eu vou chamar de um x1 e a segunda coordenada de x1 ao quadrado. Como eu quero testar a soma, né? Então, eu vou chamar um outro vetor V, o vetor x2. E a segunda coordenada é a primeira ao quadrado, não é isso? Então, tem que manter essa condição aí. Então, a gente nota que U e V são dois vetores que pertencem ao subespaço S, tá? Então, a gente precisa verificar as condições. Então, verificando a condição, a primeira, né? Temos o seguinte. A primeira condição diz o seguinte: a soma está contida, não é isso? Então, eu vou somar x1 mais x2 e depois eu vou somar as duas outras coordenadas, né? No caso aqui, isso aqui é um 1, para não pensar que é uma vírgula, né? Então, é x1 ao quadrado mais o x2 elevado ao quadrado. Então, a gente já nota aqui pela primeira condição, não é isso? Que esse ponto aqui, ele não pertence a S. Ou seja, se a primeira condição não é satisfeita, então significa que S não é um subespaço vetorial de V. Ok? O S não é o subespaço. Por quê? Percebam o seguinte, ó, o que deveria acontecer aqui na segunda coordenada, quando a gente somasse U com V, era alguma coisa desse tipo, né? Ó, era para estar aqui nessa segunda coordenada aqui, o x1 mais o x2, não é isso? Ao quadrado. Isso tudo ao quadrado, não é isso? Porque o que é que diz a condição, né? É a primeira coordenada e a segunda coordenada é o quadrado da primeira. Então, temos aqui a primeira coordenada, que é x1 mais x2, não é isso? Então, a segunda coordenada aqui de S era para ser o quê? A primeira coordenada elevada ao quadrado. E não é isso que acontece, né? A gente sabe que o quadrado da soma é diferente da soma dos dois quadrados. Portanto, S não é um subespaço
de V, né? Tendo dito mais uma vez isso. E a gente pode até testar, né? Pegar um ponto lá qualquer que pertença. Vamos supor lá o ponto 1 e 1, né? Então, trocando aqui os valores 1, já que a primeira coordenada é 1, a segunda é o quadrado da primeira, né? Então, o quadrado de 1 é 1. Então, se eu pegar aqui 2, por exemplo, 2 ao quadrado, vai gerar a segunda coordenada, que é 4. Então, quando a gente for fazer a soma, né, desses dois vetores, a gente não vai encontrar alguma coisa desse tipo. Primeira coordenada somada com a primeira coordenada, eu encontro 3. Então, para que isso dê certo, né, que seja um subespaço de fato, a gente teria que encontrar 9 aqui, ó. Lembra que é o quadrado da primeira? 3 ao quadrado, 9. No entanto, quando a gente soma, a gente encontra 5. Então, 3 e 5 é um ponto que não pertence a S. Aí a gente vai verificar a segunda opção, né, o segundo item, aliás, que é o item B, que diz o seguinte: esse S aqui agora é um subespaço de V, então ele dá algumas condições aqui para a gente. Então, S é nada mais do que esse vetor aqui, né? Ó, X. Aí a coordenada Y, como ele diz que Y é igual a X, então aqui é X também, não é isso? E Z igual a menos X, então a terceira e última coordenada, ela é simétrica, não é isso? Das outras duas. Então, a gente vai testar isso, tá certo? Vamos testar a primeira condição, que é a condição da soma. Então, no caso aqui, eu não posso ter mais esses vetores. O vetor agora que eu tenho é o vetor U, que tem coordenadas x1, x1 e menos x1. E o vetor V, ele agora tem coordenadas x2, x2 e menos x2, não é isso? Então, esses dois vetores pertencem a esse vetor, a esse espaço vetorial do item B, não é isso? A gente vai provar que ele é ou não, né? Um subespaço de V. Então, vou verificar as condições, não é isso? De soma, se a soma também pertence a S, então é um forte candidato. Então, vamos lá. Quando eu for somar, eu vou encontrar x1 mais x2, né? Isso que é a soma das primeiras coordenadas. A segunda coordenada é x1 mais x2 também. E a terceira e última coordenada, perceba o seguinte, né? Eu posso escrever dessa forma, eu posso escrever assim, ó, menos x1, vocês concordam? Ó, só coloquei em evidência, né? É como se tivesse um menos 1 colocado para fora aí, né, desse parênteses aqui, né? Isso, ó, menos 1 vezes x1 é menos x1, menos 1 mais x2 menos x2, né? Isso, então, coloquei aqui de forma a ficar mais claro aqui a compreensão. Então, percebam o seguinte, lembrem, né? Qual a forma de todo vetor que pertence a S? A primeira e a segunda coordenadas são exatamente iguais, não é isso? E a última coordenada, ela é assimétrica das outras duas, né? Percebam a troca de sinal. Então, o que a gente tem? A primeira coordenada da soma foi igual à segunda coordenada da soma. E a terceira? Poxa, a terceira, né? Ela é assimétrica delas duas. Perceba que também temos uma soma. Então, está verificada aí
a condição, né? Nós podemos dizer aqui que a soma pertence a S. E a segunda condição? A segunda condição, se tivermos um alfa qualquer, né, pertencente a números reais, e multiplicarmos ao nosso vetor, esse produto aí, né, essa multiplicação por um escalar, também vai pertencer a S. Então, é isso que a gente vai fazer aqui agora, certo? Eu vou pegar um alfa qualquer e vou multiplicar pelo meu vetor U, de coordenadas x1, x2 e... coordenadas do meu U é... Desculpa. Passei direto aqui. Então, x1, é isso? x1 e menos x1. Então, quando a gente for aplicar aqui a distributiva, né, ficaremos com alfa de x1, a segunda coordenada também, né, alfa de x1, e a terceira vai ficar menos alfa de x1. E aí a gente percebe que, mais uma vez, a condição é satisfeita, não é isso? A segunda condição é satisfeita. Por quê? Porque a condição é mantida, não é isso? Então, eu tenho o produto agora da primeira sendo igual à segunda coordenada, né, do vetor, e, consequentemente, a terceira e última coordenada, ela é a simétrica delas duas, né? Então, a condição aqui foi satisfeita. Então, nesse caso, dizemos que que S é subespaço de V, certo? Então, pessoal, espero que vocês tenham compreendido e espero que possa ter ajudado também, né? Vocês. Até o próximo vídeo. Desculpem aí a precariedade do material usado, tá? Mas é o que eu tenho para poder ajudar vocês, certo? Forte abraço.